Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Muito bem, bom demais, juntos aqui começando mais um episódio do programa Nos Caminhos da Fé, podcast que você também acompanha às terças e quintas aqui ao vivo pela RTM Brasil para todo mundo ouvir e também assistir. E a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo smartphone, pelo app. Boa tarde, pastor João Paulo Gouveia, já folheando a sua linda Bíblia. Que Bíblia é essa daí? É NVI, pô. A NVI. Não, Almeida 21. Almeida 21. Do pastor saiu 360 perguntas e respostas sobre a vida e a morte, desenvolvidas por Luiz Saião. A minha aqui hoje é um tijolão. Essa daqui é a minha Bíblia mesmo, é a versão Almeida corrigida, é bem assembleiana essa daqui, ó. Tudo bem, mas vamos lá. E a Michele Gomes está aqui. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Ricardo Santos. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Games. Oi, gente. Terça-feira, 4 da tarde. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, né? Do Nos Caminhos da Fé, com essa série maravilhosa sobre o Sermão do Monte. Você é o nosso convidado. Então, já compartilha com todo mundo aí. O programa começou e está disponível lá no nosso site, logo mais sobe no site rtmbrasil.org.br e também nas plataformas digitais para você compartilhar com toda a família, com os amigos, porque essa série a gente tem aprendido bastante. Bastante, lembrando também que já temos mais de 55 programas, eu não sei ao certo aqui, mas... Acho que esse vai ser o 60, né? Passar já? Rapaz, olha, passa muito rápido, né, pastor João Paulo? E lembrando também, se você quiser acompanhar o pastor João Paulo Gouveia fora aqui do programa Nos Caminhos da Fé, você pode também segui-lo lá, olha a colocação pronominal, hein? Segui-lo em @joaopaulo.gouveia. E lembrando também que a Igreja Batista Chácara da Flora, parceira também dos eventos RTM na sua igreja, disponibiliza as mensagens. Fala um pouquinho, faz o jabazinho aí. Isso aí, a gente disponibiliza todas as mensagens de domingo. Elas também estão no Spotify, Deezer, todos os seus agregadores aí de áudio. Pode acompanhar em qualquer lugar também, né, pastor João Paulo? Muito bem, estamos seguindo aqui com você. Este é mais um Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Muito bem, seguindo aqui, pastor João Paulo Gouveia, lembrando que nós já estamos no capítulo de número 6, do Sermão do Monte, lembrando, né, Michele, que o Sermão do Monte é o livro também do pastor Luiz Saião, que é também aqui na loja.rtmbrasil.org.br, que o ouvinte pode adquirir. Pastor João, hoje a gente vai falar sobre 3 coisas aí que são... 3 elementos aí bem frequentes no meio cristão: jejum, oração. Peraí, esmola não é tanto não. Caridade, né? Caridade, né? Eu também, eu acho esmola meio um termo um pouco meio difícil de se usar, né? Não é não? Mas é que lá fala de esmola, quando você der sua esmola, né? Quando você der sua ajuda. Quando você fizer caridade, né? Ajuda os necessitados, tá? O título aqui, pelo menos. O nome do capítulo lá do livro do pastor Luiz Saião é exatamente não diga pra ninguém, né? Alguma coisa assim. Né? Não conte pra ninguém, olha lá. Não conte pra ninguém, né? Porque a ideia é de que essas coisas que a gente faz, porque o coração tá voltado pro amor. Lembra? Como é que a gente terminou o capítulo 5? Qual é o texto do capítulo 5 que a gente terminou? Falando sobre amar os inimigos. Amar os inimigos. Então ele está falando assim, que o reino de Deus então agora chega, ele muda toda a nossa estrutura. Lembra que a gente sempre disse aqui, e eu tenho dito nos lugares por onde eu passo, Deus ele não me aceita como eu sou, né? Ele me aceita como eu estou. Então eu estou em um estado de
pecaminosidade, ele me aceita e ele vai mudar a minha vida a partir disso. Sim. A gente falou das bem-aventuranças e é a mesma coisa. Então eu sou feliz, não porque eu choro, mas eu sou feliz porque o reino de Deus vai me consolar. Então a felicidade não está no estado de choro. A felicidade se encontra na consolação que vem do Espírito, mesmo que eu esteja naquele estado. Ou seja, da ação que vem do alto sobre mim, né? Sempre é a ação de Deus. De graça. Nunca a ação nossa. Exato, a glória é dele, porque tudo foi feito por ele, para ele, né? E para ele são todas as coisas, né? É nesse lugar aí que a gente está. Então ele termina falando sobre o amor, que o reino de Deus, ele está exatamente focado nisso, no amor, né? Então a gente sempre vai precisar ficar atento a esse tipo de coisa. Ele termina aí, e aí ele passa para o capítulo 6, vamos lembrar, não tá, o texto original, ele não está dividido em capítulos e versículos. É verdade. Tá bom? Muito possivelmente, e é óbvio que ele Se o ouvinte assim, aprender ele grego, está por parágrafo. não vai se surpreender com isso. Não vai, mas parágrafo sim, né? Sim. Parágrafos tem ideias completas, tem tudo isso. Então ele começa esse parágrafo falando assim, cuidado, é o capítulo 6 que a gente está de Mateus. Cuidado para não praticares boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Depois ele vai entrar nisso, quando falar da oração, ele vai falar, não façam como os fariseus, os escribas, os sacerdotes, que oram na praça porque querem ser vistos. Eles já receberam a paga dele. Por quê? Eles queriam o quê? Serem vistos. Ostentar. Eles queriam ser vistos. Ah, nossa, como eles oram bonito. Era um tipo de ostentação da como eles época, são né? espirituais. Claro, era o que ele queria. Se ele queria aquilo, ele já recebeu. Então ele não vai ter nenhum tipo de recompensa, né? Eu me lembro do Dr. Shedd que também falava isso, né? Batiam palma lá para ele, né? Porque acabou. E aí acabava a palestra dele, as pessoas batiam palma porque gostavam muito. Ele falou assim, espero que isso não seja no meu galardão, né? Não seja esse o meu galardão, quer dizer, ser visto pelos homens, né? O que ele queria era a recompensa, receber isso na eternidade, na visibilidade, no amor, no cuidado do Pai Celestial junto com ele. Então agora também, eu vim de uma viagem, né, lá na Bahia, abraço aí para o pessoal da Igreja Batista Esperança. Foi bom lá, foi gostoso lá, né? Santo Antônio de Jesus. Que legal. Na mais pessoa do interior? Da Bahia? Dá mais ou menos 2 horas de viagem de Salvador até Santo Antônio de Jesus. É grande também a Bahia, né? É grande. Muito legal lá. Fui muito bem tratado, com muito amor, muito carinho. Comeu por tapioca? Eles todos. Não comi tapioca lá, eu como aqui em casa mesmo. Tá bom. Mas eu comi uma mariscada. Sério, olha lá. Foi bom, Foi muito bom também. Comida nordestina é maravilhosa, e uma né? picanha na pedra. A gente vai falar também. de jejum daqui a pouquinho, tá? E aí, Vamos lá. e eles me levaram lá com muito carinho para fazer isso, mas me trataram muito bem. Que bom. E uma das coisas que eu disse lá é, espero que isso não seja parte do meu galardão. Entendeu? Pastor João, mas é difícil, dentro dessa questão de ser visto pelos homens. Pastor Dr. Russell Shedd, quando ele pregava, você... como se policiar, ser disciplinado para não deixar o coração se elevar aí, né? Esse ego subir aí. Então, a gente está voltando para o mesmo lugar lá, sempre para o mesmo lugar. Não é obra minha, é obra do reino. Sim. A partir do momento que você acha que as coisas que você faz são obra sua, não, eu sou muito importante, eu mereço um salário maior, eu mereço receber mais, eu mereço um lugar de honra, eu mereço que as pessoas falem, porque, nossa, eu estudo tanto, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu mereço que as pessoas me tratem bem, né? Eu me lembro assim de ver, vou usar o Dr. Shedd várias Sem vezes mim nada aqui poder fazer. porque ele foi das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida, tá? E aí, e ele era um cara assim que aos meus olhos merecia tudo e era o cara que sempre abria mão de tudo. Então, de lembrar assim dele numa rodoviária, você entendeu? Esperando horas chegar o ônibus dele, entendeu? E de muitas vezes as igrejas convidarem ele para fazer e depois deixarem ele passando por esse tipo de movimentação, né? Então, assim, de não reconhecer a pessoa que ele era e tudo, e ele nunca exigiu nada de ninguém. Conversando com o professor Marcos de Almeida, que hoje é o coordenador acadêmico, lá pedagógico da Faculdade Teológica de São Paulo, e ele dizia assim, o que mais impressionava no Dr. Shedd, que também era para mim,
ele ia dirigindo o carrinho dele até lá. E quando ele chegava para andar junto com os irmãos, ele era mais um dos irmãos. Ele não era o Dr. Shedd, você entendeu? Ele era um irmão Russell. Eu vivi isso aqui na Assembleia, na mesa, junto com ele aqui, sentei. Nós fizemos não aqui... Não era o Dr. Shedd, era o irmão Shedd. Nós gravamos aqui, nesse estúdio de vídeo, nesse estúdio antigo de vídeo, nós gravamos o comentário do Apocalipse. E foi entre o Natal e o Ano Novo. E ele veio. Todos. A gente usou aquela salinha que agora ali é o Samuel que faz lá, que antes era uma salinha de vídeo, alguma coisa assim. Não me lembro bem, acho que você nem pegou essa época. Não. Era a parte do áudio da mesa de som. De vídeo e tal, de um dos rapazes que ficavam lá para operar isso. E aí a gente fez toda aquela parte ali, como num camarim, assim, colocou frutas, colocou muita coisa. Ele nem saía no lugar dele. E a gente falava, Dr. Shedd, o senhor não quer um café? Não, irmão, eu estou bem. E aí a gente ia lá, fazia um copinho com uva, morango, as coisas para ele, levar para ele. Meu irmão, muito obrigado, tal. E é sempre assim, com muita humildade. O que o texto está remetendo para nós, a partir desse capítulo, no começo do capítulo 6, desse parágrafo que começa aí no capítulo 6, é que o amor e a ação do reino em cima de nós vai trazer para nós humildade, que a gente não faz as coisas porque somos nós mesmos que fazemos. Sim. Não é no nosso poder, não é no nosso querer, porque não existia em nós nem querer, não existia vontade na gente, nem o poder para fazer, nem a força para fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas a gente faz, a gente reconhece que é a ação do Espírito, mas a gente recebe as glórias disso. E isso é ruim. É nisso que ele está falando. Então ele está falando assim, cuidado então. Cuidado, porque tem um limite muito tênue entre fazer as coisas e receber uma glória que não é sua. Não é sua. E ao mesmo tempo, assim, se você recebe as glórias agora, eu não tenho mais nada para dar para você. Você entendeu? Porque talvez fosse isso, talvez fosse ele falar, Michele, serva boa e fiel, entra no meu descanso, como você fez bem o seu trabalho, perseverante, você entendeu? Talvez fosse esse reconhecimento, meu galardão. Você entendeu? E de repente eu já recebi ele. E aí? Como é que fica esse negócio? Como é o meu relacionamento diante de Deus? Mas isso depende, então, vamos supor, você pregou na igreja, foi uma bênção, a igreja aplaudiu, glorificou a Deus por isso, mas se você toma isso para si, aí que é o perigo, né? Agora, é claro, se eles estão se manifestando, expressando até gratidão a Deus por aquele momento. Eu não tenho problema de bater em palma, terminou, aquilo foi muito forte para eles. Eles até reconhecem ali, ação de Deus, sua palavra, isso, tudo beleza, batem palma, que joia. Legal, não tem problema também da gente ir num show, num louvorzão, não sei o que lá, e terminar a música, os caras baterem palma. Eu não tenho nenhum problema com isso, entendeu? O meu problema, e talvez seja o que o texto está querendo dizer, é cuidado, porque você tem uma linha tênue entre fazer a ação de Deus e saber e executar isso, porque é o poder de Deus, e a gente reconhecer isso, e a gente passar ali meio desapercebido e falar assim, é mesmo, eu sou especial. Entendeu? A gente está num movimento muito grande assim dessa autoajuda, dessa coisa toda de... É uma onda agora. Onde os seres humanos é uma coisa muito antropocêntrica, né? Sociológica, né? De que o ser humano, ele tem realmente ele tem importância, é óbvio. Se ele não tivesse importância, Deus não tinha mandado o filho dele para morrer. Exato. Se ele não amasse você, você entendeu? Se você não tivesse valor para Deus, ele ia mandar o filho dele por quê? Qual que é a lógica disso? É óbvio que você tem valor para Deus. Também a gente não está exagerando isso. O problema é quando você põe você toma o direito a partir desse valor. Então você fala, eu tenho valor para Deus? Então eu tenho o direito de reclamar com ele de tal coisa. De reivindicar, né? Não tem direito. Entendeu? Então, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que a gente precisa prestar atenção, por exemplo, seguro-desemprego, né? A gente já conversou sobre isso. Seguro-desemprego não é um direito, é um benefício. Mas as pessoas acham que é um direito. Então, os caras ainda têm a pachorra da canalice, de pedir para ser demitido, mas continuar trabalhando lá para ficar com 2 salários, um que ele recebe do governo via seguro-desemprego, mais o trabalho que ele está recebendo. Dá um jeitinho. Não, isso é canalice, isso é falta de caráter. E por quê? Ainda é pior, se agrava. Porque uma coisa que é um benefício, ele acha que é um direito.
Então, assim, olha, você tem direito ao benefício, mas o direito não é direito. O direito é um benefício. Sim. Quer dizer, eu posso ou não pegar. É uma ação graciosa da parte de alguém quanto a você. Do governo. Exatamente. O governo está dizendo para você assim, é o seguinte, você vai ficar em risco. Então, no período que você estiver desempregado, pelo menos naqueles primeiros 5 meses, que é o tempo para você procurar um emprego, a gente vai garantir aí um mínimo, uma porcentagem do seu salário. Beleza, você paga a previdência para isso, tudo bem? Mas não é um direito, é um benefício. Ok? A gente fala, você tem o direito de pedir, por quê? Porque você fecha as condições ideais para receber aquele benefício. Sim. Mas é um benefício. E a gente acaba fazendo. Mesma coisa. É um direito à salvação? Não. É um benefício. É um benefício. Eu não posso reivindicar as coisas, porque é um benefício. É a graça de Deus sobre mim que está dizendo o seguinte, filho, eu vou salvar você. Entendeu? E eu preencho os requisitos para ser salvo? Parece que sim. É o amor do Pai, a graça dele. Acabou. Agora, eu tenho algum valor para isso? Lógico que eu tenho, senão eu não mandaria o filho dele. Mas este valor, este apreço que ele tem por mim, não me dá o direito de pressioná-lo ou de reclamar. Reivindicar. Né? Exato. É a mesma coisa assim. Eu amo minhas filhas? Sim. Claro que eu amo. Você entendeu? Eu faço tudo por elas. Faço tudo por elas. Pago escola, pago aluguel, pago água, luz. Me sacrifico muito para que essas coisas aconteçam. Você entendeu? Mas isso dá, elas sabendo que eu as amo incondicionalmente, que eu morreria por elas, isso dá o direito a elas de ser mal criadas comigo? De achar que elas são superiores a mim? Não, isso não dá. Assim como a mim também não me dá o direito de achar que sou superior a elas, porque elas me amam e porque eu tenho valor. Você entendeu? Sim. Eu viajei agora, fiquei a semana fora, a Gabi está em convalescência ainda por causa da cirurgia. Você entendeu? E já eu sei que ela está sentindo muito a minha falta. Entendeu? Agora, porque eu sei que eu tenho valor para ela, que ela está sentindo a minha falta. Eu tenho o direito de ignorá-la? Não, eu não tenho esse direito. Não é direito meu. É nessa relação que a fé também vai trabalhar com a gente. A gente ostenta coisas que nem na verdade são nossas. A gente não poderia fazer nada se não fosse a graça e o poder de Deus. Então, do que eu estou me vangloriando? Você está falando algo tão assim atual, porque a gente vê isso, e está bem patente aqui, né? Visto pelos outros, visto pelos homens. Mais uma vez, é interessante. Hoje a gente vive no mundo do visual, Você até mencionou isso. Será que aquilo que eu faço não é eu que faço, é Deus que dá? Mas eu ostento, eu tenho que mostrar, eu tenho que impressionar a Michele. Sim. Olha, Michele, eu estou com meu celular última geração aqui para serviço. Olha, eu estou aqui pregando bastante, né? Eu sou uma bênção, eu tenho que mostrar isso. E você vai perceber nesse capítulo, eu vou separar aqui os versículos de 5 até o 15, sim. Tá? Sim. A gente vai colocar tudo no mesmo bloco, mas o de 5 a 15 a gente vai falar na quinta-feira, mais especificamente sobre oração, tá? A gente até tem um programa gravado sobre esse mesmo texto, mas está em especiais e não faz parte ainda dos programas que vão para o podcast. Tá. E a gente vai regravar escondidinho, não vai dar para Tá bem, mas a gente vai colocar ele como programa. Então, a questão aqui, esmolas, que vai do 2 até o 4, sim. Oração do 5 até o 15 e o jejum do 16 até o 17, ou até o 18, ele está falando exatamente disso. Ele está falando assim, se você vai orar, não precisa todo mundo ver você orando, ou você dizer, nossa, como eu sou espiritual, porque eu oro horas, você entendeu? Eu tenho até vergonha. Eu me lembro de ver o Paul Young Show, ou David Young Show, não me lembro bem, uma palestra que eu vi dele, e ele falava assim, nossa, eu não fico 15 minutos orando. Mas eu também não fico 15 minutos sem orar. Sem orar. Aí ele falou assim, porque oração é um negócio que você faz continuamente, 24 horas por dia. É o tempo todo. Todo tempo em oração. Você
entendeu? Então, é nessa questão, mas todo mundo sabia, todo mundo via ele mostrava que a oração dele era poderosa, o que ele era. Ele não estava ostentando isso, ele não estava falando como eu sou maravilhoso. Na prática, como é que se dá isso? Por exemplo, eu estou vindo para a rádio, estou aqui no ônibus, Senhor, abençoa meu dia, abençoa... É porque contato, a gente acha que oração... Aquela fala com Deus. Né? A gente vai falar quinta sobre oração mesmo, guarda essa pergunta para lá. Tá bom. Mas eu vou dar um spoiler. Você me lembra, a gente acha que oração é que nem uma varinha de condão do feiticeiro, né? Do mágico. A gente vê vários filmes, né? Dessa coisa. Que é assim, que a gente pega o negócio... agora eu vou conseguir fazer. Sim. Não é isso. Oração é uma conversa. Nós estamos orando aqui. Porque nós estamos conversando. E eu não sei se acontece com vocês isso, mas muitas vezes... Ontem tive problema no carro, tive que trocar as velas, né? Daí eu conversando com as meninas, eu falo... Eu morro de medo de ficar parada numa rodovia, numa Imigrantes, numa Bandeirantes. Toda vez que eu vejo um carro parado, porque quebrou, se for uma mulher, aí que eu falo, ai, Senhor, manda um socorro logo, Senhor, porque se fosse eu... Então a gente vai vendo situações... Você já vai orando pelas pessoas. Você lembra do Luizinho? E a Lidinha fala isso também. A Lidinha, toda vez que ela vê, ela ora. Ela me contou isso e eu falo para ela, eu também tenho essa preocupação, esse medo. Então, todas as vezes que eu vejo alguém parado, com o carro quebrado, eu oro pela pessoa. Porque são várias situações. E ambulância, quando a gente ouve ambulância passando, você não sabe quem que é, quem se acidentou, daí eu morro de medo de ver sangue. Aí são situações que a gente vai vivendo, você vai orando assim, de uma maneira natural, já faz parte da rotina. Você lembra do Luiz trabalhando no estoque? O Luiz, trabalhando no estoque, um carequinha assim. Eu entrei depois. Tinha o Luiz Peli. Eu não conheci. É o Luiz Peli, sim. Depois ele saiu, ficou no Maranhão lá sim, um tempo. Sim, é o Luiz Peli. E aí ele me manda sempre... Palmeirense. Acho que ele trabalha em outro lugar, não é? Sei lá, mas ele se aposentou, mas trabalha. Não. Ele era do comercial. Eu tô falando do estoque. Um baixinho, assim, de bigodinho, assim, de barbinha, assim. Rapaz, eu esqueci, tem tanta gente aqui. Mas enfim, Carlos Soares. Carlos Soares. Eu conheci ele antes de conhecê-lo aqui na rádio. Na verdade, conheci a esposa. O que aconteceu? Eu morava lá pra dentro lá da cidade de Dutra, tudo. Eu tava vindo pra cá, não sei o que era. Foi ela, a Soninha, que me lembrou, porque eu já tinha até esquecido. E aí a gente estava vindo e tinha um carro parado. E eu vi que era uma mulher também. Aí o que eu fiz? Parei o carro dentro do posto de gasolina e fui até lá para ajudar a empurrar. Falei, entra aí e tal. E empurrei o carro até lá, né? E ela falou assim, ai, obrigado, você é um anjo. Sabe aquelas histórias lá, né? Não sabia nem quem era. Aí ela, não sei o que e tal. Beleza. Botei lá para dentro, pronto, acabou, né? Aí, um dia desse, vou pro Morumbi. Ela é secretária lá no Morumbi, na igreja do Morumbi. E aí mas você nem assim, sabia quem era. Não. A Batista do Morumbi? A Batista do Morumbi. Ela, nossa, é o pastor João, não sei o quê, que me salvou, que fez. Eita, né? Aquela coisa. A gente a gente nem sabe o que faz. Então, essa é uma questão também. Eu sempre oro quando tem isso. E em alguns momentos, além de orar, também tem que arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Mas aqui o que está colocado é assim, por que a gente fica ostentando isso? Entendeu? Por que a gente ostenta que a gente ora mais do que os outros, que a gente é mais espiritual do que os outros, que a gente é mais caridoso do que... isso, para que as pessoas vejam, né? Porque muitas vezes quando a gente faz isso, a gente está dentro do nosso carro, ninguém está vendo e não é uma coisa, né? Então, mas é que a Mas questão... o problema é quando você quer expor, mostrar para todo mundo o quanto que você ajuda, o quanto que você ora, Mas onde pega mesmo esse texto todo? Nesse primeiro versículo. O primeiro versículo é o que diz o tom de tudo isso. Porque a gente está preocupado com jejum, oração e com oração. Com as esmolas, né? Com a caridade, de forma geral, né? Com a ação social, ajuda pelos outros. A gente está preocupado com isso. Mas, na verdade, essa não é a preocupação. Ele está falando para a gente não fazer, ou de que maneira fazer, ele só está falando, quando você fizer, faça para o Senhor, porque se ele estiver em secreto fazendo, ele vai te recompensar. Sim. Se você está procurando algum tipo de recompensa, que não seja ostentá-los. É bobagem isso. Você entendeu? Isso é palha, né? Jogada no fogo. Mas você não acha que tem uma busca do ser humano por um tal reconhecimento? Sim. Porque, engraçado, ontem ouvindo uma colega falar,
O pai dela era esse servo que sempre que era chamado, estava lá na igreja para ajudar. Nas palavras dela, o pai dela não tinha esse reconhecimento, mas ele sempre ia. E ele sempre falava, eu faço para Jesus. Não estou preocupado se estão reconhecendo se eu estou fazendo ou não. Se eles me ligarem e estão precisando de ajuda, eu vou e eu faço que é para Jesus. E o pai dela faleceu. E aí, muitos irmãos daquela igreja, que falta seu pai faz? Ele sempre fazia visita. E a gente se abria, conversava com ele. E aí ela percebeu que talvez a liderança não dava aquele reconhecimento que ela esperava em relação ao trabalho que o pai fazia quando estava vivo, mas aquelas famílias, aquelas senhoras, que principalmente, foram acompanhadas, que recebeu aquela visita, que era um senhor muito simples, né, que sempre levava alguma coisinha, né, uma fruta, coisa bem simples. Elas sentiam falta de uma visita, porque ele ia lá e ouvia aquelas famílias que estavam passando por algum tipo de dificuldade. Nem era financeira. Às vezes ela fala, eles só queriam conversar. Aí eu estava comentando com ela, você aprendeu isso com seu pai. Às vezes a gente fica criticando a liderança da igreja porque deixa de fazer tal coisa. Mas seja, né, a diferença naquele ambiente. Porque se seu pai te ensinou isso, preenche esse vazio. Se você ouviu de irmãos que aquilo fazia diferença, não fique esperando que as pessoas, né? Nossa, a irmã faz isso, aquilo outro. Saiba que é para Jesus. Então, a gente tem um caminho muito tênue nesse tipo de situação. Porque é óbvio que eu quero ser reconhecido pela comunidade, que eu também sou pastor. E eles me reconhecem. É óbvio que eu fui viajar agora para fazer a obra do Senhor e também espero algum tipo de reconhecimento, que eles também me deram, tá? Não é uma questão de merecimento, tá? É isso que precisa a gente entender. Porque a questão aqui é foco. Uhum. Qual é o seu foco? Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Por isso que ele fala assim, quando você for dar esmola, entendeu? Não fica trombeteando na sinagoga que você dá esmola, porque você é um hipócrita, entendeu? Porque a grande questão é foco. Quando você dá esmola para alguém, qual é o foco? Para ajudar a pessoa. Beleza. De primeira mão. De imediato. Esse primeira é o foco. mão, não. Sim, Esse é o foco. Esse é o único foco. O objeto direto é isso mesmo. É o único foco. Por que a gente faz caridade? Porque tem alguém que precisa de ajuda, e eu posso ajudar. Para socorrer aquela pessoa. Ponto. Só. Sim. A partir do momento que você requer os louros dessa ação, o foco é outro. Sim. O foco deixou de ser a dignidade daquela pessoa que você ajuda. Porque a caridade, ela está focada em devolver para a pessoa que recebe a dignidade de existir. Pastor João. E é nessa dignidade que repousa a imagem de Deus no ser humano. Essa dignidade precisa ser colocada à mesa, certo? Então, se eu faço um negócio para devolver a sua dignidade e depois falo, eu fiz caridade, eu de novo coloco você fora da sua dignidade. Por quê? Todo mundo vai olhar, coitadinha dela. Não é uma questão de coitadismo. Sim. É uma questão de a gente faz, ponto final. Não é para ninguém ver. Porque a gente está devolvendo, quando faz caridade, a dignidade a uma pessoa que está em necessidade. Só isso. Esse é o nosso foco. A partir do momento que você rouba de novo a dignidade dela para receber glória, é inócua a sua oferta. Você entendeu? Porque você devolve a pessoa pro opróbrio. E a gente não pode fazer isso. Rouba a dignidade dela, né? De novo. Olha, essa questão do aparecer, ser visto, ela está ligada também com a vaidade. Por exemplo, lá em Gênesis, estava vendo lá 3, né? Gênesis 3, a serpente ela fala até para a mulher, olha, essa árvore é assim, 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 e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Já me lembrei disso aqui, né? Essa questão do olhar, né? Eu tenho que mostrar, as pessoas têm que ver, né? Jesus, ele combate muito isso. Então, porque né? as pessoas querem isso, elas veem É. as coisas e são atraídas por ela.
É isso que o texto aí de Gênesis também está colocando. Ela viu que era bom, né, para ela, que isso podia trazer poder, conhecimento, que isso ia poder trazer coisas... Tal. Então ela fala, é isso aqui, né? E todos nós somos tentados, porque a vaidade é Na primeira complicado. versão da abertura da novela Gênesis, era uma maçã vermelha, né? E aí depois de consultar, ele falou assim, tá louco, isso aí não tem nada a ver. Aí agora é uma manga azul. Deliciosa. Você já viu? Não, sério? Manga pega azul? A abertura, pega na internet a abertura da novela Gênesis. Aí é uma manga assim, mas ela é azul. Tá, olha só. É porque a ideia assim, é um fruto que não existe. Que não existe, sim. Não existe assim. Não... Mas o que é interessante é que a nossa vaidade já está lá atrás, claro, né? Sim, Jesus ele atingindo o foco do é inerente do nos seres humanos, tá? É isso que a gente precisa entender. Se você for observar, até a tentação de Jesus também tem isso. Sim. Ele levou Jesus para o alto do pináculo e falou assim, tá vendo aí a altura que a gente está? Se joga. Depois ele leva, mostra todas as terras e diz assim, tudo isso aqui pode ser teu. Olha só. Você entendeu? Também estamos no mesmo lugar. Agora, a questão aqui é foco. O que Jesus está dizendo é, qual é o seu foco quando você faz esmola? Devolver a dignidade de alguém? Se acabou. Devolva a dignidade, ponto final. Ponto final. Agora, não. Você não tem a intenção de devolver a dignidade. Você faz porque você quer ser reconhecido pelos homens. Hipócrita. Porque a função daquela ação é devolver a dignidade. Sim. Você rouba a função primária dela para receber glórias. Você é hipócrita. Mas veja, ele faz a mesma coisa quando vai falar de jejum. A mesma coisa. Sim. Ele usa o mesmo tipo de termo, né? E ele vai dizer assim, não façam que nem eles, né? No jejum, lá no versículo 16, quando Jesus arde, não vos mostreis contristados. Claro. Qual é o foco de você fazer um jejum? Não é aumentar o seu relacionamento com Deus? Sim. Relação com Deus. Então você rouba a raiz daquela ação para que você, a partir daquilo que você sequestrou como foco, você receba glórias por causa disso. Nossa, como ele é espiritual. Olha como ele está sofrendo no jejum dele. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, qual era o foco principal? Relacionamento com Deus. Aí ele passa a não ter relacionamento com Deus, porque ele sequestra essa ação para receber glórias mesmo. Exato, para chamar atenção. Então, veja, é o primeiro versículo que dá o tom do negócio todo. Mesma coisa na oração. Não façam como os hipócritas. Por quê? Porque o foco deles é ficar nas praças recebendo atenção. E se eles estão lá nas praças recebendo atenção e recebem atenção, já receberam aquilo que ele procurava. Então, pronto. Agora, a gente tem até que ter um discernimento, é claro, eu estou aqui me comunicando, você também, a gente anuncia a palavra, aparece, a gente tem que se colocar, se comunicar de uma certa forma já apropriada. A Michele se prepara também no seu contexto. Não é isso, ouvinte, não é isso. É a questão do foco em relação a quem vai tomar o lugar da ação. Então, né? é que tem um negócio, a gente tem uma linha muito tênue, né? Então eu tenho redes sociais. Sim. Então vai lá, posto. Geralmente quem posta é a Gabriela, né? Faz lá. Eu não tenho muito manejo para as redes sociais. Mas é importante também de que tudo aquilo que Deus tem falado para mim, eu consiga reverberar isso para o maior número de pessoas possíveis. Propagar. Se ele está falando para mim, assim como ele fala para vocês, como fala para o Saião, como fala para o Hernandes Dias Lopes, como fala para tantos outros pregadores de Deus que têm reverberado a palavra dele, né, nos corações do mundo todo, se for o caso, né? Então, é essa relação. Então, lógico, se Deus tem falado algumas coisas para mim, uma das coisas que eu não posso fazer é segurar isso para mim. Então, é óbvio que eu também vou usar de canais que façam com que essa palavra chegue. Agora, então eu tenho 50 mil pessoas me seguindo no Instagram. Como eu sou bom. Não. Isso é só um caminho que Deus usou para que a palavra dele pudesse chegar da forma que ele quiser fazer, por intermédio de mim. Olha o foco aí, né? Você vê o foco. Por intermédio de mim, não por causa de mim. Sim. É por intermédio de mim.
Entendeu? Porque ele usa quem ele quiser. Você pega lá as redes sociais do Saião, sei lá, tem 200 mil pessoas. Não é o Saião. Você entendeu? É Deus usando ele o é um Saião instrumento, para. né? Essa é só a ponte. Porque ele fala de uma maneira que reverbera no coração de muitas pessoas. Assim como ele me usa e fala no coração de muitas pessoas. Assim como ele usa o Hernandes Dias Lopes e fala ao coração. Assim como usa o Itamir e fala aos corações. E como ele usou o Shed, continua usando ainda. Muito bem, mas e é ele que pode usar ele um usa irmão esses caminhos. para alcançar, sei lá, Sim. dezenas Isso. de vidas ou uma vida que vai fazer a diferença. É que a gente está falando desses né? que são É. mais São grandes. famosinhos. Grandes assim, são famosinhos. Sim. Porque a ideia da fama é que ela seja só uma ponte para se alcançar os corações. Uma ferramenta, né? E não que a fama seja um produto para se orgulhar. Até porque o próprio entendi. Jesus, ele tem textos que falam assim, bom, e a sua fama chegava em tal região, né? Enfim, Beleza, é isso, muito né? bom. Nesse, Isso. era uma ferramenta até para Era ele uma levar a ferramenta. boas novas. As multidões Exato, seguiam Jesus, porque ele já era exato. famoso. A galera já sabia o que Sim. estava acontecendo, queriam seguir Jesus. Sim. Eu fiz agora esse videozinho para YouVersion, né? Sim. Meu, o que eu recebi de... Meu Deus! Foi uma sur... aqui, foi eu. Não, Acho que foi um monte de gente. Sério? Um monte de gente. Eu mandei uma mensagem cedinho para É ele. muito fiquei famoso surpreso. esse aplicativo. É, muita gente tem o aplicativo, E aí, alcança nossa, muita eu tava gente. aqui fazendo meu Comentando devocional, olha aqui que apareceu o JP, não sei o quê. Gente no Japão, nos Estados Sério? Unidos, amigos assim que estão espalhados Olha aí, lá. e todos eles, não sei o quê. Aí até a Clara brincou, né? A Clarinha, minha filha, falou assim, tá famosinho, né? Mas é que isso sirva como um canal da bênção de Deus até as pessoas. Sim, exato. E não para mim vai descer. É um caminho muito tênue? É. E ele é tão miserável, é tão miserável esse lugar, tão destrutivo, que eu oro todos os dias, Deus, não permite que isso caia dentro do meu coração. Entendeu? E eu quero seguir, e os meus olhos estão colocados no Cristo, é óbvio, mas em pessoas assim, onde eu vi isso acontecer. Eu vi gente que caiu por causa disso, e vi o Dr. Shed resistindo a isso o tempo todo. Tá? João, eu sinto que quando você, nesse caso, com essa oportunidade gigante, imagine quantas pessoas acessaram aquele story naquela hora, aquela postagem. No momento que você está assim, puxa vida, te dou graças a Deus porque o Senhor me deu essa oportunidade, né? Quebra essa minha vaidade, né? Eu reconheço que é Deus ali. Mas é tênue, né? Uma linha bem estreita. Mas você sabe que tem uma... Eu vou dizer para você dessa experiência, Sim. que é pequena, né? Imagina se eu tivesse 200 mil pessoas me seguindo, Sim. como seguem o Saião, por exemplo. Tá? Como seguem o Hernandes Dias Lopes e outros caras aí mais famosos. A grande questão fica um negocinho assim de... mas eu sou pouco valorizado, né? Ah, é um outro lado que vem na gente, né? É verdade. E eu testemunhei isso aqui com vocês, quando a gente fez a live com o pastor Clayton Kunz, que ele falou sobre uma das parábolas, e ele falava assim, então, né? E naquela hora, você assiste a live de novo, com o pastor Clayton. Você vai perceber que tem uma hora que eu calo. Porque é esse o negócio, você entendeu? Quando você percebe, e aí Deus é tão maravilhoso, que ele usa um momento mais inesperado para já te dar uma lapada. Boa. De pelica. Ele fala É uma assim, lapada mesmo. Você é bom, né, JP? Você é fera, né? Então toque o que eu penso de você. E eu fiquei aqui, ele falando lá, todo mundo conversando com ele, eu segurando aquilo, porque, cara, acabou comigo durante aquela live. Me destruiu, virei caquinhos, você entendeu? Por quê? Porque eu estava permitindo que essa vaidade tomasse conta do meu coração. Deus bradou na terra aqui naquele dia. Rapaz, ele acabou comigo. Que foi bênção, né? Foi uma bênção, né? Assim, mas é um remédio, né? Rapaz, eu fiquei uma semana assim, refletindo sobre aquele negócio, porque me detonou muito, você entendeu? E é disso que eu estou falando. Sim. Então, é disso que o texto está dizendo. Ele está falando assim, filho, você precisa entender um negócio que isso não é teu.
Se ele te deu a oportunidade de devolver a dignidade para alguém, devolve e fique quieto. É dele. É ele que está fazendo a obra, Não jogue fora a raiz do negócio. Sim. A raiz era, você tem a oportunidade de devolver a dignidade para alguém. Então devolva e fique quieto, porque é o poder de Deus agindo. Sim. Entende? Quando você for orar, saiba que o que importa é o seu relacionamento com Deus. Ninguém precisa saber do seu relacionamento. Vocês são casados, não são? Sim. Alguém precisa saber o que acontece em 4 paredes? Não. Como é que vocês se relacionam em 4 paredes? Não precisa. Vocês não sou casado com a Michelle, sou casado com a Maria. Não, vocês são casados. Eu não disse casado com a Maria. É que ligou o rádio agora. Calma aí, Maria. Calma, Maria. Calma, Lafayette. Mas eu preciso dizer, preciso das minúcias de como é a minha relação com a minha esposa em 4 paredes. Não preciso. Não. É disso que a gente está falando. Agora, quando se trata de oração e espiritualidade, a gente quer falar para todo mundo. Sim. Não é para falar para todo mundo. Você preserva a dignidade da sua esposa e a sua, porque o seu relacionamento íntimo com ela só quer dizer a vocês dois. Ricardo. E o seu relacionamento íntimo com Deus só quer dizer a vocês dois. Sim. E a mais ninguém. Teve um Conversa Franca com um convidado que falou justamente sobre isso. O que não devemos contar para ninguém. Sobre persuasão, motivação, uma coisa assim, né? O Clayton, né? Clayton Pinheiro. Clayton Pinheiro. E aí ele fala justamente isso. O nosso relacionamento com Deus, o que Deus te falar no secreto, não é para você sair contando para as pessoas. Beleza. E oração não é isso? Não é no secreto? Exato. E ele fala assim, como que você vai falar algo que Deus falou num momento de intimidade, que ele revelou pra você, você sai contando pra todo mundo? Não é assim que porque funciona. Quer se fazer espiritual. Aí ele tava falando, não é tudo que a gente deve falar, porque daí o assunto era o que não devemos contar pros outros, alguma coisa assim, que é a do Conversa Franca. E foi muito legal esse alerta que ele faz, principalmente as coisas que Deus revela pra nós, que tem coisas que não é pra gente falar, é específico. E é tão lindo o que a gente está estudando aqui, que você está falando, eu estou olhando em outras situações, que isso amplia em várias áreas da nossa vida. Você citou o Shed, isso é muito forte, o testemunho dele, porque fala também para mim, para eu ser, calma aí, abaixa a bola um pouquinho, aparece menos, né? Muitas vezes falemos menos também, digo assim, até no se posicionar. Lembra quando a gente falou das intrigas, das discussões todas? A gente só discute com as outras pessoas quando a gente se acha mais do que elas. Exatamente. E de que a gente tem mais razão do que elas. Quando a gente entende que não é bem assim a coisa, não tem discussão, não tem intriga, não tem briga, não tem rusga, não tem nada. Quando a gente se entende igual, sim. Entendeu? As coisas são... É uma dinâmica que flui, né? É uma dinâmica e vai embora. A Lidinha que estava me falando isso hoje, né? A gente precisa, Tiago diz que a gente tem que ser tardio... para irar-se. Ao falar, né? A gente precisa ouvir mais, ser tardio para falar, né? A gente precisa ouvir mais e ser tardio para falar. Porque quanto mais a gente fala sem ouvir, a possibilidade da gente... pisar na bola, falhar e transgredir é muito maior. Esse texto, então, ele é muito enfático nessa posição. De que o que é importante de verdade é, se você está tendo um relacionamento pessoal, social, de caridade com alguém que precisa, que fique só entre vocês dois. Se você vai fazer um jejum, porque você está estabelecendo um relacionamento muito mais firme com Deus, que fique entre vocês dois. Se você está orando para o seu Pai Celestial, que isso fique entre vocês dois. Tem coisas que a gente não precisa revelar das nossas intimidades. Então, eu sempre falo aqui da minha família, ela é um exemplo para mim, mas eu sempre falo de coisas que estão muito mais superficiais do que lá dentro mesmo do negócio, entendeu? Tem elementos lá que a gente nem coloca, né, aqui, porque é muito público, que cabe somente a intimidade da minha família saber, percebe? Então tem coisas que é essa relação que o texto de capítulo 6 de Mateus, Jesus está trazendo, está falando assim, não, filho, não faça assim, não conte tudo para todo mundo. Você entendeu? Não fica falando essas coisas para ninguém. Isso só requer de intimidade entre eu e a pessoa que precisa e da intimidade entre eu e Deus. Acabou. Eu não preciso fazer
mais nada. Agora, quando eu publicito? Quando eu trago publicidade para isso, né? Quando eu espalho isso nos praças, para que eu receba a glória, quer dizer que tudo aquilo que eu fiz foi em vão. Serviu para quem foi ajudado? Até serviu momentaneamente, mas o foco principal não era esse. Não era ajudar ela momentaneamente, era devolver a dignidade. Pastor João, aqui na Rádio Transmundial, RTM Brasil, 53 anos no ar. Nós somos aqui, os da casa, internos, sabemos o quão difícil é para se manter anualmente a uma proposta. Imagine ouvinte, não citando aqui, pessoas que voluntariamente colaboram com quantias até enormes. Muito vultuosas, né? Ao mesmo tempo, eu sou testemunha também, a Michele, não sei se você já teve essa oportunidade no Zap, vendo irmãos caridosamente, deliberadamente, estou aqui fazendo minha contribuição. Aquele é um valor que é claro que é bem menor em relação ao que outras pessoas poderiam dar. Mas, irmão, aquilo é feito com tanto carinho, é tão gigante essa ação, tanto da quantia maior quanto menor, quando é feita para agradar o foco em Deus, que arrepia. Estou aqui arrepiado, porque eu sou testemunha, eu vejo. E aí você entra nessa recompensa que é o Pai que vai dar para essa pessoa. Exatamente. Ela fez com amor e o negócio está alcançando vida. Se eu estou aqui hoje no rádio, é porque tem alguém que fez isso lá, em secreto lá e agradou a Deus, né, na sua ação. É maravilhoso, né, João? Inclusive, tem a história que o pastor Edmundo Speaker sempre conta, não é? Sim. Sobre, acho que, não sei se foi a primeira doação, né, que eles receberam, de quando eles estavam divulgando a rádio ainda, naquela campanha para receber doação, de uma senhora na região norte, que ela fez lá a oferta dela, e ele sabia que ela vivia numa situação muito difícil, e sabendo da realidade dela, ele agradece, tipo assim, eu sei que a senhora passa por uma situação difícil como se não precisasse, né? E ela olha para ele e fala assim, eu não tô doando isso para você ou para a rádio. Essa oferta é pro meu Deus. É o foco, é o foco. É o foco, essa oferta é pro meu Senhor. Que lindo, então, que lindo, né? ele conta esse testemunho, essa história, inclusive está no livro dele, Foi Assim, né? Sim. Que ele conta toda a história dele, inclusive de quando fundou a rádio. E eu acho um testemunho tremendo, porque é o que o pastor JP estava comentando, né? Qual que é o foco? A gente está fazendo para ajudar alguém em obediência, né? A Deus, em amar ao próximo, de atender a necessidade daquela pessoa que está precisando, sem querer holofotes, né? Mídia. Então, eu acho que esse testemunho, essa história... Quando o André me contou a primeira vez, me impactou bastante. Depois ele mesmo contou essa história, inclusive numa entrevista no Fique Por Dentro, para a Poli e para o Fábio. É algo muito marcante, porque a gente não pode perder o foco mesmo, que é fazer por amor a Deus e sem querer ganhar. Né? Não estamos aqui fazendo uma campanha de doação. Aliás, vem o dia de doar aqui na RTM Brasil, né? Faça sua doação também, mas com foco em agradar a Deus. Abra suas mãos para ajudar a obra de Deus com o coração. Não é? Aqui ninguém está inibindo os ouvintes a não contribuir, né, pastor João Paulo? Eu acho que tem que contribuir. Claro. Eu até queria falar da vaquinha que a gente faz para as crianças. Legal, aqui. é mesmo? Eu vou falar, mas depois, só no final. Tá, mas antes, então, posso ler algumas mensagens dos nossos ouvintes, a turma que está acompanhando a gente? O Oswaldo Sampaio, de Araçatuba, aqui de São Paulo, está com a gente hoje. 26 de setembro, Dia dos Primos, é isso? Não sabia não. Obrigado, Oswaldo. Ele mandou aqui um bilhetinho. Alô, primo Sampaio. Então, um abraço a todos os primos. Eu brinco com o Roberto César, que ele me chama de prima. Ele me chama de primo também, porque eu sou Sampaio. Então, um abraço pro Roberto César. Os primos. O Wesley, lá do Distrito Federal. Opa, no momento certo, no ar, nos caminhos da fé. Obrigada, Wesley. Que bom que você tá com a gente. Depois compartilha o episódio de hoje, hein? A Vânia Lages, lá em Lages. Vânia de Lages, Santa Catarina. Não também. É Vânia Lages. O sobrenome dela já vai ser mudado no cartório já. A Vânia, ela mandou um abraço aqui na companhia de vocês, queridos, para mais um estudo. Um abração para você também, viu, Vânia? Você teve a oportunidade de conhecer a Vânia no encontro, né? Sim, ela foi premiada lá com um kit do Através da Bíblia, participou dos eventos. Que legal! Eu sou simpaticíssima.
Um abração, Vânia, que legal, que história boa. A Raquel do Rio Grande do Sul também está com a gente. Chegou o livro que ela tinha comprado. Ô, Raquel, Opa! Graças a Deus, olha lá. Demorou, né, feliz. Raquel? Mas eu acredito chegou. que no Sul teve aquele período lá das chuvas fortes. Deve ter sido isso. Eu acho que isso acabou afetando, inclusive, a entrega, né, das correspondências. Mas que bom que chegou, Raquel. Um abração, viu? E ela disse... Sempre peço a Deus que minha motivação esteja devidamente correta. Agradar a Deus. Tudo está na motivação com que se faz as coisas. Sim. Abraço, meus queridos. Então, que legal a mensagem da Raquel. A gente fala tanto de motivação hoje em dia, né? Tá aí, ó, motivação em foco em agradar a Deus. Muito bem. E a Salvina de Anicuns, a Salvina que gosta de nos assistir, viu, gente? Ela sempre manda print aqui da tela. A gente aparecendo aqui, ó. Michele tá bonita aí. Ricardo Santos precisando de cabelo e João Paulo tá bonitão também aí, ó. Salvina, obrigada pela audiência. Viu? Então, você que está nos ouvindo, você pode nos assistir também lá no nosso site, rtmbrasil.org.br. Tem a aba no canto direito, se eu não me engano, Estúdio ao Vivo. Clica lá, dá o play e você vai acompanhar o que acontece aqui nessa mesa, no Estúdio do Ar. Você é o nosso convidado querido. E aí, pastor JP, o tempo voa, você disse que queria comentar alguma coisa no final. O tempo voa. O tempo passa, o tempo voa e a população Bamirinos, que não existe mais, continua. Não, já foi. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Igreja Batista Chácara Flora, aí você entra lá no Instagram. E no Instagram lá tem um link, vai abrir assim uma aba que tem várias coisas sobre a igreja, como é que a gente faz, tudo. E lá tem um link que se chama Campanha Tendas do Amor. Tendas do Amor. Nós somos uma igreja pequena ainda, a gente, na verdade, ano passado em janeiro, quando a gente voltou presencialmente, que a gente ficou os 2 anos da pandemia fechado só na internet com alguns irmãos. Então nós temos mais ou menos umas 80 pessoas. E a gente só tem um salãozinho e o jardim. Tem um banheiro a igreja, para todo mundo. Mulheres e homens usam um banheiro só. Então a gente está agora numa campanha exatamente de poder dar um pouco mais de dignidade. As crianças, por exemplo, ficam no caminho. Você foi lá já na minha igreja, você já viu que a hora que a gente entra naquele corredor de frente, as crianças ficam ali. Esse domingo, por exemplo, eu estava na Bahia, as crianças estavam aqui, fez 36 graus por aqui em São Paulo. Muito quente. Entendeu? As foi crianças suando lá que nem os condenados. À noite, né? À noite. Não, de manhã. Em Piracicaba à noite, 36 graus. Então, o que a gente está querendo fazer, a gente já fez o orçamento, sai mais ou menos em torno de uns 15 mil reais para comprar as tendas. Tenda com aquele tecido blackout, né? Que eles chamam, que é para não aquecer dentro, né? A gente também quer, depois que estiver pronto, comprar aqueles ar-condicionado que são... portáteis, para a gente colocar dentro dessas duas. São 2 tendas que a gente está querendo colocar. No total de tudo que a gente vai fazer, dá mais ou menos 25 mil reais, né? Eu apertei lá agora, deixa eu ver aqui, vamos olhar lá para ver como é. Campanha Tendas do Amor. Tendas do Amor, A gente tá em 6 mil, tá vendo? Aí. E precisa de 25. Caminhando. Já tá há bastante tempo. A gente é uma comunidade muito pequena. Por isso que eu tô pedindo ajuda de todo mundo. Pra gente poder entrar lá, fazer as salas das crianças com dignidade. Se tem uma coisa que as igrejas pecam muito, cuidam muito mal das suas crianças. Exato. Eu voltei agora lá de Santo Antônio de Jesus, o pastor João, lá da Igreja Batista Esperança, lá em Santo Antônio de Jesus, ele montou uma escola. Uau. A escola agora vai até 4ª série, mas ele já tem autorização para ir até o 3º do ensino médio. Então eles estão caminhando para fazer lá de verdade a igreja muito relevante. Que legal. As crianças são nossa prioridade hoje na igreja e a gente está perdendo mão para fazer esse tipo de coisa. E são o futuro da igreja, né? Cara, a gente sempre fala, é o futuro, e a gente só pensa nos velhos que dão dinheiro na igreja. Exato. Você entendeu? Agora, você também tem oportunidade. Então, eu peço aqui, desculpa entrar para falar assim isso, né? Mas a grande, depois eu levo bronca do André, não tem problema. Mas o negócio é, se você quer ajudar, e eu peço que ajudem, entra lá em Igreja Batista Chácara Flora no Instagram. Olha que beleza, que ele já colocou tá lá, aí. IB Chácara Flora. Isso. @IB Chácara no Instagram. Flora. Aí no Instagram tem um linkzinho assim lá onde tem as coisas todas. Você aperta nesse link e aí vai aparecer lá na campanha para você também poder fazer
sua doação, R$5, R$10, 20, 20 mil, né? Também ajuda 20 Unidos mil. A gente alcança Você sabe que faz muita coisa, né, eu estava lendo um livro sobre marketing e, é claro, um depoimento bem feito, não precisa ser vários depoimentos, mas um bem feito, eficiente, ele chama a atenção. Também vale no nosso testemunho. Se você tem, por exemplo, um testemunho, depoimento de uma pessoa que foi, sabe, agraciada e quer compartilhar isso, ela não está mostrando para trazer atenção a ela, mas é que para aquela instituição cresça, se fortaleça, como é o caso aqui do pastor João Paulo. Quantos testemunhos poderiam ser colocados ali? Imagine a quantidade de testemunhos que temos aqui na RTM Brasil para fortalecer ainda mais, o pessoal contribuir também, né? Tudo isso envolve o foco para agradar a Deus, né? Mas tem que ter ação, tem que ajudar. Quando você entra lá, aparece lá, né? Quem fez as doações, tudo tal. E se vocês que fizerem as doações quiserem, eu posso mandar também o projeto como ele é, detalhado, onde realmente vai ser investido todo esse dinheiro. A gente tem tudo detalhadinho, planilhado, com desenho de tudo como vai ser feito. Então, eu peço aí aos irmãos que tenham a misericórdia de nossas crianças lá da Igreja Batista Chácara Flora e que possam nos ajudar aí nessa empreitada aí. Pastor João Paulo Gouveia, Michele, você ouvinte, olha, hoje aquele tema está no livro do pastor João Paulo Gouveia, do pastor Luiz Saião. Ô Luan, que hoje me surpreendeu, ele me pegou aqui de surpresa brincando com um cubo mágico aqui enquanto eu não estava no ar. E ele faz o cubo mágico em menos de 1 minuto. Mas o Luan, coloque na tela a imagem do livro, né? O Sermão do Monte. Aí, obrigado, Luan. Hoje o livro não está aqui em minhas mãos, deixei lá em casa, esqueci. O Sermão do Monte, a chegada do reino, do professor Luiz Saião, na loja.rtmbrasil.org.br. E o pessoal que quiser acompanhar o podcast também nas plataformas digitais... É bem fácil, procure lá Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Music, Nos Caminhos da Fé ou RTM Brasil. Você vai encontrar todos os programas que a gente produz com muito carinho para você. Vai lá, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. E todas as vezes que vocês compram também os livros da editora RTM, você ajuda nessa agência missionária que se chama RTM Brasil. Sim. Tudo o que a gente faz aqui, você vai ver, os livros são baratinhos. Eles podiam ser vendidos a R$60. Sim. É o livro do Saião, você entendeu? Um expoente, fazendo um comentário sobre o Sermão do Monte. E materiais excelentes também. Excelentes. Né? E todas as vezes que você faz isso, você ajuda a RTM Brasil levar a mensagem de Jesus para todos os povos. Sem dúvida. Pastor João Paulo, pode não? Não, ia perguntar se a gente pode dar spoiler do tema do próximo episódio. Pô, é isso que eu ia te falar agora. Oração. Vamos lá, oração. Aí a gente vai falar mesmo da oração. Aí um programa só para oração. Só para oração. E haja assunto, porque tem nesse tópico aqui dá para se tirar 10 Por isso que, programas, apesar desses parágrafos eles estarem falando sobre o tema do primeiro versículo, sobre não ostentar, não dizer. Então, você que vai ajudar a chácara, você que ajuda a RTM com a sua oferta, você que compra os materiais da rádio para ajudar a gente na nossa missão, não fique dizendo para todo mundo, não, eu dou, eu faço, para se exibir ou para conseguir algum tipo de coisa. Faça como quem faz para o Senhor, faça em silêncio e espere que o Pai Celestial em secreto vá te recompensar. Eu ia falar para ele dizer a palavra final, ele já fez. Já aproveitou. Quem manja de rádio, é que a gente tem assim uma... Já tem, mas é a ginga do rádio, já está contaminado com o rádio. Obrigado, Michele. Obrigada, até quinta então. Até quinta, obrigado, Luan, obrigado, Stephanie, obrigado a você, ouvinte, compartilha com todo mundo. Valeu, pastor João Paulo. Valeu, muito obrigado. RTM Brasil para você e para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.